Todo mundo se queixa da violência, da situação da impunidade, mas na hora que se toma algum tipo de atitude, vem lá críticas, talvez até ponderadas, com relação a esse pacote que o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem colocado aí em discussão. Inclusive, apresentou em alguns setores, já levou até o Congresso Nacional, e nós vamos ver o que tem de positivo e o que tem de negativo, ouvindo aqui o doutor Rodrigo Fuziger, que é mestre, doutor em Direito Penal, né, advogado, e atua principalmente em São José dos Campos, né, tendo aí o seu doutorado assinado pela USP, Universidade de São Paulo. Correto. Satisfação em tê-lo conosco. E eu queria que o senhor falasse para nós aí a respeito desse pacote, né? Sim. Tem coisas boas, tem coisas ruins, como é que está? O que pesa mais? Muito obrigado pelo convite, parabéns por abrir esse espaço para um debate tão necessário, porque essa norma, direto ou indiretamente, afeta todos os cidadãos. E o pacote anticrime nada mais é do que um anteprojeto proposto e publicizado no dia 4 de fevereiro pelo ministro Sérgio Moro, que modifica 14 diplomas legais. Então, é um pacote muito amplo, né, mexe de uma vez só em 14 leis diferentes e essa é uma primeira questão. Será que é possível, de uma vez só, uma modificação tão ampla, né, que afete tanto o sistema de uma forma global? Então, a ideia é essa. Isso é um anteprojeto que depois vai passar por uma deliberação, vai ser analisado antes pelo CCJ no Congresso e depois uma deliberação na Câmara dos Deputados, no Senado, mas a tendência, haja vista que o governo ele possui maioria no Congresso, é de que ele passe, né, de que ele seja aprovado quase que em sua totalidade. Lembrando que, inclusive, ele pode ser modificado ao longo desse processo legislativo. Porque quando vai ao Congresso Nacional existe possibilidade de emendas, né? E eu não sou criminalista, sim, mas ouvi algumas pessoas que o são, fazendo críticas, sobretudo, a essa situação de aflorar a prisão em segunda instância, né? Que não teria um embasamento legal, teria um embasamento jurisprudencial. Sim. E que o juiz Sérgio Moro, aliás, o ministro Sérgio Moro, estaria trazendo à tona algo que podia favorecer aos presos da Lava Jato. Pois é, essa questão é bastante tormentosa, não à toa, nesse pacote anticrime, o primeiro item justamente fala sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. E qual que é a questão aí? Há um debate muito grande, e há muito tempo, o STF já modificou de posição várias vezes, em razão de uma questão que é o confronto entre essa possibilidade de prisão em segunda instância e uma previsão constitucional, uma garantia individual esculpida no artigo 5º da Constituição, ou seja, uma cláusula pétrea, que não pode ser restringida, não pode ser abolida, que fala que só há a ideia de culpa do sujeito após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, há o quê? Há aí uma possibilidade de mudança dessa cláusula pétrea? Me parece que não. Então, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é muito claro. Há uma presunção de inocência. E você só pode estabelecer uma pena após a comprovação via trânsito em julgado de que o sujeito ele tem culpa. Pena é sinônimo do quê? De uma consequência pela culpa do sujeito. E veja, é inegável que há, em muitos casos, uma sensação de impunidade, há a falta de punição dos indivíduos em razão da demora, de toda uma série de recursos. A prescrição também. Isso, né? Que isso sucede ao longo do tempo. Em muitos casos ocorre a prescrição sem que haja a punição do sujeito, ainda que ele fosse, que houvesse um vislumbre de condenação. Ótimo, isso é inegável, isso existe. Mas há que se analisar o seguinte: em razão dessas circunstâncias, será que é possível afrontar algo que está previsto na Constituição, uma cláusula pétrea? Me parece que isso é bastante temerário. E veja, isso não quer dizer que não seria possível fazer uma modificação, uma ampla modificação, isso já tem sido debatido num projeto de novo Código de Processo Penal, na série de recursos presentes no nosso ordenamento. Ou seja, talvez seja melhor mudar essa dinâmica recursal, tornar o sistema mais célere, em vez de afrontar uma previsão constitucional. Porque nós temos aí tantos recursos, né, que formam uma verdadeira chicana, né? São aquelas curvinhas que
permitem que o sujeito fique na impunidade utilizando essa parafernália recursal. E talvez, além disso, haja uma ineficiência brutal no sistema, né, no Poder Judiciário. É uma carga muito grande de processos para cada juiz julgar, mas a eficiência de cada um é muito distinta, a forma como cada vara, por exemplo, é tocada é muito distinta. E veja, não estou falando que o juiz tem que julgar com velocidade, sendo velocidade sinônimo de pressa, ou seja, aquele julgamento em que passa o olho e não adentra a fundo no processo. Mas há mecanismos para quê? Para potencializar essa eficiência do sistema. Então, não é só uma questão recursal também. E outro problema dessa proposta feita agora em fevereiro, em abril o STF ele vai julgar essa questão sobre a possibilidade ou não da prisão em segunda instância, depois da decisão de um órgão colegiado, de um tribunal. E veja, parece-me que colocar isso em questão como proposta legislativa agora em fevereiro é já pressionar de uma forma decisiva a posição do STF em abril. Talvez fosse um pouco mais prudente aguardar para essa medida e primeiro analisar qual seria a posição do STF, porque de duas uma, em primeiro lugar, se o STF julgar inconstitucional, essa lei não vai ter valido de nada. Você até pode propor uma lei novamente, inócua, né? Isso, ou o contrário. Agora, também estabelecer por lei agora que a prisão em segunda instância é viável, me parece que estaria sendo ferido o princípio da retroatividade, né? Porque a lei penal não retroage em prejuízo do réu, pode retroagir em benefício, penso eu, não? Sim, a questão aí que desde 2016 já há um posicionamento sólido nesse sentido de que é possível. Então, muitas pessoas, 25%, por volta de 25% das pessoas presas hoje no sistema penitenciário brasileiro, estão presas em razão dessa modificação. Então, lá atrás falou-se o seguinte, que a prisão em segunda instância vai afetar pouquíssimas pessoas, não foi o que se aferiu. Em agosto do ano passado, agosto de 2018, saiu um estudo mostrando que uma parcela considerável de pessoas estão presas em virtude dessa modificação normativa. O que é muito perigoso para uma ideia de nação e de uma república que tem os seus poderes muito bem distribuídos, harmônicos, independentes, é essa possível luta entre poderes, né? Parece que essa proposta ela tenta medir poderes com o STF, é dizer, se lá na frente o STF falar, não, isso é inconstitucional, é possível vislumbrar que o governo, o ministro, ele fala o seguinte para a população, tentamos, o STF que não deixou. E daí essa colisão, ela é muito perniciosa para o país como um todo. Vai ter ministro quase que apanhando nos aviões, a gente tem visto isso. Agora, doutor, com relação, nós falamos num dos pontos, né? Sim. Quais as principais propostas que o senhor vê aí nessa lei, nesse projeto que está sendo proposto? Mas é uma coisa tão longa que eu vou pedir para a gente avançar no próximo bloco. Sim, tá bom? Perfeito. Estamos conversando com o doutor Rodrigo Fuziger, ele é mestre, doutor em Direito Penal e está colaborando conosco na avaliação do pacote do ministro Sérgio Moro. Já já estaremos de volta, não saia daí.